Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios ou até mesmo de aulas particulares de Química, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição deste vídeo. Vamos à resolução. Dê o nome oficial do composto abaixo. Aqui nós temos um composto orgânico e a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a sua cadeia principal. A cadeia principal é aquela que possui o maior número de átomos de carbonos quando a gente está olhando aí para um alcano. Bom, então aqui nós temos, se eu começasse desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbonos. Essa é a maior cadeia que a gente consegue montar. Bom, você também poderia pensar em fazer essa cadeia aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela seria a mesma cadeia, teria a mesma nomenclatura. Então, tanto faz se você fizesse dessa forma ou dessa forma aqui, a gente estaria falando da mesma cadeia carbônica, tá? Nessa forma, a gente tem aqui algumas ramificações. Nós temos aqui, uma ramificação com um carbono apenas aparecendo aqui. A ponta dessa cadeia teria um carbono, tá? Seria um CH3. Aqui nós temos outro carbono, são outras duas ramificações, as duas com CH3 também. Aqui eu vou colocar H3C, dá na mesma, tá? Aqui eu tenho um CH2 e depois um CH3. E aqui eu tenho um CH2 e CH3. Quantas são as ramificações que nós temos aqui? Temos uma, duas, três, e essas duas são ramificações distintas, tá? Estão no mesmo carbono, mas são diferentes. 4 ramificações, essa tem 2 carbonos. 5 ramificações, essa também possui 2 carbonos. Para dar o nome para uma cadeia, quando ela tem ramificações, a gente separa o nome em duas partes. A primeira parte ficam as ramificações. A segunda parte, a gente vai colocar o nome da nossa cadeia principal. E depois de ramificações, você vai colocar a cadeia principal. A cadeia principal ela é dividida em 3 partes também, na hora de você fazer a nomenclatura dela, que são o prefixo, que está aqui nessa tabela, o intermediário e o sufixo. Então, você tem que juntar essas 3 partes. O prefixo ele vai relacionar o número de carbonos que você tem na cadeia principal. O intermediário, o tipo de ligação que os carbonos fazem nessa cadeia. E o sufixo, a função orgânica presente no composto. Mas, como eu falei, antes da gente falar do nome da cadeia principal, a gente tem que saber como é que dá nome para a ramificação. Porque o início da nomenclatura começa com ela, quando a gente tem ramificação na estrutura. A ramificação, para dar o nome para ela, a gente vai utilizar duas partes. Um prefixo e a terminação IL. É sempre a mesma terminação, IL, tá? Então, o prefixo está relacionado ao número de carbonos. Se você tem uma ramificação com um carbono, o prefixo que você usa vai ser o prefixo met, mais a terminação il, metil. É o nome da ramificação que você vai ter. Se sua ramificação tem 2 átomos de carbonos, você vai usar o et mais a terminação il, então etil é o nome da sua ramificação. Com 3, propil, 4, butil e assim por diante. Existem algumas variações também, tá? Mas, de maneira geral, é assim que a gente dá nome para as ramificações. Então, a gente tem duas, né? Lá temos as metil e a etil. A etil são essas duas de baixo, essa daqui é uma ramificação etil, essa daqui é outra ramificação etil. E essas ramificações aqui acima, as 3 têm o mesmo nome, são 3 metil. São 3 ramificações diferentes. Para a gente indicar em qual carbono estão essas ramificações, a gente vai precisar numerar a nossa cadeia carbônica. E como é que isso funciona? A gente numera do lado mais próximo das ramificações.
No caso, se esse for o carbono 1, esse for o 2, no carbono de número 3 eu vou ter minha primeira ramificação, que vai ser uma ramificação do tipo metil. Se eu vier do outro lado, ó, 1, 2 e 3, no carbono 3 eu vou ter uma ramificação também, só que é uma ramificação do tipo etil. Então, de um lado eu chego no metil, do outro lado eu chego no etil. Qual das duas vai ter prioridade? Bom, você vai começar pelo lado etil, por causa de uma ordem alfabética. A letra E, ela vem antes da letra M. Então, quando você tiver um empate na numeração das ramificações, você vai disputar a ordem alfabética. Se as duas fossem do mesmo tipo, se as duas fossem metil, por exemplo, você iria para a próxima, para o próximo carbono analisar. Esse aqui, ó, como 4, tem duas ramificações. E aqui a gente teria uma ramificação no outro, tá? Teria que analisar isso, o tipo de ramificações que você tem, tá bom? Então, por enquanto, ó, a gente já sabe que a gente vai ter que começar a nossa nomenclatura pelo lado onde a gente tem o etil. Então, é 1, 2, 3. Eu vou apagar essa numeração que eu coloquei aqui e vou numerar agora ele corretamente. Ó, carbono 4, 5, 6, 7 e 8. Essa é a numeração dos carbonos da cadeia principal. Aí, na hora de colocar o nome, você vai começar colocando o nome da ramificação que começa primeiro pela ordem alfabética. Tá? Então, no carbono 3 e no carbono 5, eu tenho duas ramificações etil. Na hora do nome, você vai colocar 2,5, 2,5 porque as duas são do mesmo tipo. São dois etils, então você coloca dietil, para dizer que tem duas vezes o etil aparecendo. Aí a gente vai para a nossa ramificação do tipo metil. 1, 2, 3. No carbono 4, eu tenho aqui ó, 2 metils, e no carbono 6 eu tenho outro. Então você vai colocar 4,4, porque eu tenho duas vezes no 4 metil, 6 tri, porque são 3 metil, que é o nome dessa ramificação. Agora vem o nome da cadeia principal. Tudo isso que a gente colocou aqui foi o nome das ramificações e suas localizações. Na cadeia principal temos 8 carbonos. Com 8 carbonos, você vai vir aqui na tabela, lá no prefixo oct. 8 carbonos, o prefixo é o oct. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono, você vai notar que só tem tracinho assim ó, entre os carbonos. Intermediário A. Só temos átomos de carbono e de hidrogênio dentro da estrutura, então nós temos um hidrocarboneto, uma função que termina com a letra O no final. É só você juntar oct mais an mais O. Então fica octano, o nome da cadeia principal. Voltando para cá, vou colocar de uma outra cor, mas tanto faz, pode colocar igual, tá? Só para ficar em destaque. Isso aqui ó, é a cadeia principal, octano. Essa cadeia principal não ficou tão grande. Tem alguns casos que ficam maiores, né? Que você vai ter ali dupla ligação para localizar, função orgânica para localizar. Então ela pode ficar maior. Nesse caso aqui, as ramificações ocuparam mais espaço, né? 2,5-dietil, 4,4,6-trimetiloctano é o nome desta estrutura. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham curtido aí a resolução desta questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. E é isso.